Considerado um dos maiores golpistas da história, o italiano Charles Ponzi foi um dos pioneiros na promessa de garantir um retorno fácil para os investidores. O obstinado chegou aos Estados Unidos em 1903 com a mentalidade de fazer dinheiro. Segundo relatos, o imigrante europeu chegou à América com apenas $2,50 no bolso. Durante a viagem, teria perdido todo o dinheiro na mesa de jogos do navio. Porém, logo começou a dar os primeiros indícios do golpista histórico que viria a se tornar, inclusive falsificando cheques. Antes de se tornar mundialmente conhecido, mudou de nome várias vezes para não ser reconhecido por quem caía em seus golpes. Após alguns anos nessa jornada, Ponzi descobriu a verdadeira receita para o sucesso. Ponzi entrou no ramo de empréstimos prometendo juros de 50% em 45 dias ou de 100% em 90 dias. Na prática, o italiano pagava os primeiros investidores com dinheiro daqueles que haviam acabado de fazer as aplicações. Mas ele não parou por aí. Ponzi descobriu que os Correios dos Estados Unidos vendiam cupons que poderiam ser trocados por selos. Nessa época, a Europa vivia uma dura crise, o que acarretou em uma hiperinflação que fez com que os países adotassem um congelamento de preços. Foi pensando nisso que Ponzi se viu diante de mais uma oportunidade de fazer dinheiro fácil. Ele adquiriu esses selos na Europa com um custo baixo e revendia por muito mais dos Estados Unidos, garantindo lucros de até 400% na revenda. Com isso, conseguiu ficar rico, acumulando uma fortuna de mais de 10 milhões até 1920. No entanto, se ele parasse de conseguir novos investidores, sua corrente entrava em colapso na mesma hora. Foi exatamente o que aconteceu. Neste mesmo ano, tudo ruiu. Uma reportagem de um grande jornal mostrou que o esquema do então empresário era fraudulento, uma vez que se todos quisessem sacar o dinheiro ao mesmo tempo, ele não teria como marcar. Denunciado, Ponzi acabou preso no final do mesmo ano, perdendo toda a sua fortuna feita de fraudes. Passando-se 100 anos depois do primeiro esquema de pirâmide financeira, muita coisa mudou. Passamos por mais uma guerra, pelo menos 3 grandes crises financeiras. Vale o destaque aqui para as crises de 1929, a crise do subprime em 2008, que agora é a crise gerada pelo Covid-19. Mas quando se trata de golpes, meu amigo, a coisa passa de geração para geração. Basta lembrarmos dos casos como o de Bernie Madoff, que inclusive foi o maior caso de esquema Ponzi da história, causando perdas de mais de 325 bilhões de reais, isso nos valores atuais. Mas o Brasil não ficou para trás. E esse tipo de golpe acontece em todo mundo, e como eles funcionam é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Olá galera, David Melo que vos fala, e se você ainda não é inscrito no canal, é importante que você se inscreva. Se você curte nosso trabalho e acredita que esses conteúdos são relevantes e agregam conhecimento, acredito que seja a hora de nos dar um voto de confiança com a sua inscrição no canal, porque assim o conteúdo chega em mais pessoas e isso é um grande incentivo para que continuemos abordando ainda mais assuntos como esse. De forma simples, pirâmide financeira é o nome dado a qualquer modelo comercial profundamente dependente da entrada de novos recrutados para a participação desse negócio. É diferente de um modelo tradicional, pois um empreendimento tradicional tem crescimento baseado no aumento de vendas para clientes, enquanto uma pirâmide financeira se baseia em vendas para novos recrutados. Inicialmente, os fraudadores garantem um retorno e dessa forma vão ganhando credibilidade. Para exemplificar melhor, imagina aquele seu amigo que você não vê há muito tempo e de repente ele te liga ou aparece na sua casa dizendo que tem uma oportunidade impressionante para te apresentar. Daí ele conta que já ganhou muito dinheiro, que o negócio é muito confiável e ainda te mostra um saldo bancário para te convencer. Você entra e de fato ganha dinheiro no esquema. Nessas horas você mostra para sua mãe, seu pai, seu irmão, tia e para a família toda. Mas, diferente de você, não caiu nada para eles. Muito pelo contrário, o dinheiro deles simplesmente sumiu e os organizadores do esquema desapareceram. Foi um choque para a família, pois alguns venderam moto, carro e até a casa na crença de que ficariam ricos. E é por isso que as pirâmides ainda funcionam, galera. Não existe dinheiro fácil. Se fosse assim,
todos seriam milionários, concordam? Os piramideiros, sabendo disso, se aproveitam do baixo conhecimento sobre a educação financeira de grande parte da população, lançam esses golpes disfarçados das mais variadas formas. Claro, isso acontece porque esse esquema depende sempre da entrada de novos investidores, que pagam os que estão há mais tempo no fundo. Quando o ritmo de entradas começa a diminuir, o dinheiro fica insuficiente para pagar todo mundo. E aí, meu amigo, é colapso na certa. Imagina que cada pessoa que entra no esquema tem que chamar mais 5 pessoas. Só para você ter uma ideia, no quinto nível, para o negócio se manter sustentável, seria necessário cerca de 152 bilhões, 587 milhões, 890.625 pessoas para que a pirâmide se sustente. O problema é que esse número de pessoas é 20 vezes maior que o número de pessoas que temos em todo o planeta, tornando assim um negócio 100% impossível de ser realizado. Apesar de ser um esquema de mais de um século, como pode ainda pegar tantas pessoas? A exemplo das empresas que sofreram com fraudes, com o passar dos anos os sistemas foram melhorando, leis foram surgindo para garantir a segurança do mundo corporativo como um todo. Compliance, segregação de funções e rodízio de auditoria são algumas dessas medidas e parece ter dado muito certo. Hoje, com sistemas totalmente integrados, diminuiu e muito as chances de ocorrerem fraudes, mas em casos de crimes contra a economia popular, como é tipificado na Lei 1521, parece ser algo atemporal, pois não importa o tempo em que estamos, o golpe continua funcionando e faz muitas vítimas. O principal motivo para isso acontecer é que os golpistas sempre pegam o assunto do momento e que as pessoas não entendem muito bem como aquilo funciona. Por exemplo, hoje o que mais se vê é golpes envolvendo criptomoedas. Casos como o faraó do Bitcoin, que movimentou 40 bilhões de reais, ou o caso da MSK, que sumiu com 200 milhões de seus investidores, é só uma pequena amostra de como eles se aproveitam do assunto do momento. O segredo para se manter sempre atual é se utilizar de negócios que muitas vezes são legítimos para atrair clientes com a promessa de ganhos rápidos e seguros. Criptomoedas são operações legítimas, mas que exigem um grande conhecimento para operar. Além disso, é algo extremamente volátil e imprevisível. Nenhum analista no mundo consegue dizer quanto irá ganhar por mês com esse tipo de operação, podendo inclusive perder tudo, como foi o caso dos investidores da Luna, que viram seus investimentos virarem pó. Portanto, se nem os investidores sérios, analistas com anos de mercado, conseguem garantir por vezes nem o deles, por que será que alguém faria as operações por você? Te garantiria uma rentabilidade de 10% seguro? E o dele, onde fica? Como ele vai ganhar dinheiro? E se ele sabe como fazer isso, por que não pegou a grana com vários bancos, né? Seria muito mais barato, inclusive, e esse dinheiro ficaria com ele. Poderia pegar esse lucro 100% para ele. Não há motivo para ele sair pagando dinheiro à toa para outras pessoas para ele tomar o risco e fazer a operação. Então é muito difícil que isso aí seja algo legítimo. Para deixar as coisas ainda mais interessantes, tem uma questão psicológica envolvida. As pessoas se tornam facilmente fanáticas pelas coisas mais absurdas possíveis e as pirâmides não é diferente. Infelizmente, as pessoas ficam cegas a ponto de, caso alguém tente alertar sobre o golpe, elas ficam bravas e provavelmente irão te taxar de invejoso, mentiroso, oportunista e por aí vai. Com todo esse fanatismo, por via das vezes, é o suficiente para convencer outros a entrar no golpe, o que facilita de certa forma o trabalho dos golpistas. Pode observar que quem geralmente cai nesses golpes são pessoas com menor renda, com menor condição, menos estudados e são os que mais precisam de dinheiro. Já na década de 50 em Portugal, surgiu a maior golpista do país. Maria Branca dos Santos, conhecida como Dona Branca, se aproveitou da economia fraca que vivia o país e passou a oferecer empréstimos com retorno de 10% ao mês. A única condição era que os beneficiários fizessem aportes recorrentes. O foco da golpista era, sobretudo, pessoas de baixa renda. Assim como no esquema Ponzi, foi uma grande reportagem que mostrou as fraudes em meados de 1983, quando novos investidores deixaram de entrar e muitas pessoas solicitaram os saques. O sistema entrou em colapso e a estimativa é de que Dona Branca tenha arrecadado mais de 130 milhões de dólares e ela foi condenada a 10 anos de prisão. Talvez seja o caso mais emblemático do Brasil, principalmente por sua complexidade. Basicamente, a empresa usava pessoas comuns para vender os seus serviços de telefonia por internet, conhecidos como VoIP, que seria uma espécie de concorrente do Skype. Porém,
Para isso era necessário fazer um aporte inicial na casa dos $50, além da assinatura de um dos planos que girava em torno de $290. Quanto mais você trazia clientes para a empresa, mais você recebia a comissão. No longo prazo, essas pessoas passaram a não receber pelo serviço, que o número de assinantes começou a estabilizar. A bola de neve gerou um prejuízo de mais de $1 bilhão e até hoje há processo na justiça. A ideia da empresa era fazer com que pessoas aplicassem em um fundo de investimentos com lucros de mais de 40% em um pouco mais de um ano. Na época, a companhia vendia a ideia de que ao aplicar nesse fundo você estaria investindo na compra, engorda e abate do gado, assim como em outros casos, quando a demanda dos investidores diminuiu e outros solicitaram saques, o fundo não conseguiu pagar. Somados, os mais de 30 mil investidores tiveram quase 4 bilhões em prejuízos. O esquema praticado por Madoff por pelo menos 16 anos é conhecido como Ponzi. Em resumo, ele pagava os investidores já existentes com dinheiro de novos clientes. Madoff garantia aos clientes consistência, atraindo quem desconfiava de um mercado financeiro volátil que prometia grandes lucros em pouco tempo. O ex-magnata passou a ser considerado um dos mais fidedignos de Wall Street, pois sempre entregava os lucros que havia previsto. O esquema ruiu em 2008, quando os Estados Unidos enfrentaram uma crise financeira que levou os investidores a tentar sacar o valor investido com Madoff. O dinheiro, no entanto, não existia. As perdas das vítimas de Madoff foram estimadas em 20 bilhões em investimentos originais e 65 bilhões em dinheiro vivo. Algumas dicas importantes a ser levado em consideração e que praticamente garantem que você jamais cairá em qualquer tipo de pirâmide ou golpes no âmbito financeiro é a educação financeira. Vou te dar um exemplo prático de como isso vai te blindar desses golpes. Ostentação de riquezas. Quando você vira alguém ostentando demais e mostrando uma vida luxuosa e tenta vender essa vida, se você comprar alguma coisa dele, caia fora, é pirâmide. Porque primeiro, você não vai ver nenhuma pessoa de sucesso fazendo ostentações absurdas e pior ainda, querendo te vender algo simples, porque ele conquistou aquilo com muitos anos de trabalho e não com a nova onda do momento. Então fique esperto. Uma outra coisa é a promessa de riqueza. Eles prometem te deixar rico em pouco tempo. Trabalhando pouco, geralmente aparecem cheios de maços de dinheiro, relógios caros e mostrando AP de luxo. Fuja que é pirâmide. Agora, quando você tem o caso de poucas informações sobre a pessoa, do nada aparece um maluco se dizendo um trader aí, operador do mercado financeiro há décadas e que obteve resultados exorbitantes. No entanto, quando você procura alguma informação do piramideiro, não se encontra nada, nenhum tipo de informação. Geralmente o cara veio do nada, ninguém sabe quem ele é, ele chega prometendo ganhos absurdos. A chance de ser um piramideiro é gigante. Além disso, eles não são objetivos, né? Eles não chegam direto ao ponto. Ele chega dizendo que vai dar dinheiro pra cá, vai te deixar rico pra lá. Eles falam que vão operar day trade, Bitcoin, Forex, opções binárias, marketing multinível. Eles são muito obscuros em como vão fazer dinheiro. Esse é só mais um indício para você proteger o seu dinheiro. Agora, uma outra forma bem comum, que ela vai direto no psicológico, é eles tentam difamar os trabalhos comuns. Eles geralmente chegam com um discurso imundo, rebaixando os demais profissionais normais, como eu e você. Tudo isso para que as pessoas sintam culpa de terem um trabalho normal e acabarem colocando seu dinheiro na mão dessas pessoas para tentar emular aquela vida de luxúria citada anteriormente. Agora, lembra que eu falei de educação financeira? Você já ouviu falar do tripé dos investimentos? Não? Então vou te explicar. O tripé compreende 3 coisas e a primeira é a liquidez, ou seja, é basicamente a velocidade que podemos resgatar um investimento e transformá-lo em dinheiro. A segunda é a segurança ou risco, que é o risco que estamos dispostos a correr em determinado investimento. E por fim, a rentabilidade, que é quanto determinado investimento pode nos dar de retorno. Mas por que eu te falei isso? Por um motivo muito simples. Sabe essas 3 características que absolutamente todo investimento tem? Liquidez, segurança e rentabilidade? Elas jamais estarão presentes em um investimento. Entendendo isso, você dificilmente cairá em um golpe de pirâmide. Claro,
É só colocar em contexto, galera. Não existe investimento que seja ao mesmo tempo extremamente seguro, extremamente líquido e com retorno extremamente alto. Vamos pegar um exemplo clássico que as pessoas veem como investimento, mas que na prática não é. Estou falando da famigerada poupança. A poupança é extremamente segura e com alta liquidez. Se eu quiser tirar o dinheiro agora ou comprar alguma coisa, é possível sem maiores dificuldades. Porém, a rentabilidade dela é muito baixa. Afinal, ela rende 70% da taxa Selic, cujo valor no momento da gravação desse vídeo está em 13,75% ao ano. Isso quer dizer que a poupança está rendendo 9,6% ao ano. Ou seja, ela está rendendo 30% menos que qualquer outra aplicação de renda fixa. Vamos para outro exemplo, ações da Bolsa de Valores. Às vezes elas têm uma boa liquidez, mas dependendo da ação que você comprar, pode ser que ela tenha liquidez ou não. Segurança. O mercado de ações não tem segurança. O que eu estou querendo dizer aqui não é que o mercado é perigoso, nem algo do tipo, mas a segurança tem a ver com o valor que você aportou. Ou seja, se você comprou R$1.000 em ações, amanhã pode ser que esses 1.000 tenham se tornado R$800 ou 1.200. Então não temos o fator de segurança e, por fim, a rentabilidade. Essa parte da rentabilidade vai depender das estratégias que você tem como investidor, mas não é rentabilidade garantida igual na renda fixa. Você pode sair no prejuízo ou você pode multiplicar o seu capital. É isso mesmo que você ouviu, multiplicar. As oportunidades são grandes, mas o risco também está inerente ali, acompanha esses papéis que estão no mercado de bolsa de valores. Não existe almoço grátis, galera. Imagina que alguém chega e te oferece um investimento onde você, e aqui abre aspas, né? Você só precisa colocar o dinheiro no negócio, que isso vai te render 3% ao mês, por exemplo. Galera, faz sentido 3% ao mês? Isso equivale a 36% ao ano. Me mostra qual investimento te dá 36% de rentabilidade de forma segura ao ano, que eu já ligo para a Polícia Federal denunciando essa pirâmide. Vamos pensar, galera, se ele vai pagar 36% ao ano, ele tem que ganhar no mínimo os mesmos 36%. Por qual motivo ele faria isso para você a troco de nada? Só para você ter uma ideia, o maior investidor da história, o lendário Warren Buffett, faz cerca de 20% ao ano. Como é possível que alguém te prometer 36%? Agora, se depois desse vídeo você ainda cair em pirâmide financeira, realmente você merece ir pra cadeia. Brincadeiras à parte, se você gostou desse conteúdo, é muito importante que você dê o like nesse vídeo, pois assim o YouTube faz com que ele chegue para mais pessoas. E se esse conteúdo te agregou de alguma forma, imagina que um clique seu pode fazer com que chegue a mais pessoas que também podem ser beneficiadas. Então o seu like pode ser a oportunidade para outra pessoa. Imagina que ato nobre você fará. Te espero no próximo vídeo. Valeu!